realmente não param as trocas de farpas, de narrativas, depois desse áudio que surgiu através de uma matéria do Intercept Brasil. Ministro Carvalho, você pode trazer aí o que você tem apurado, o que você tem conversado, como está o ambiente nesse momento, depois do vazamento desse áudio, que realmente impactou Brasília nessa semana. Um grande abraço, bom dia para você. Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos os ouvintes da Guardiã da Notícia, tanto na FM quanto nas demais plataformas. Bom, o problema é que o Brasil é uma caixinha de surpresas e nunca para, né? Só para complementar, hoje, exatamente agora, a Polícia Federal está fazendo uma operação no Rio de Janeiro, que sempre continua lindo, mas da forma que se encontra está complicado. A Operação Refit. O Brasil possui refinaria da qual não refina. E a Operação Refit vai prender aí o dono da refinaria, porque ele comprava combustível refinado lá de fora, trazia para o Brasil, mas trazia como se fosse matéria-prima, sonegando impostos. Então, mais uma aí da Polícia Federal hoje, no Rio de Janeiro, que continua lindo. Mas como é do Rio também, vamos falar do senador Flávio Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro, no primeiro momento, ele disse que não havia conhecimento de quem era o Daniel Vorcaro, não o conhecia e tal. Veio o vazamento do áudio, né, dele pedindo dinheiro para o filme e tudo. É algo que contaminou a campanha do senador Flávio. Por quê? Se ele tivesse falado isso desde o começo, que ele tinha, sim, solicitado dinheiro, exibido os diálogos e tudo, não daria esse ruído todo. Mas aí agora vem com a seguinte tese: olha só, o dinheiro que eu pedi é dinheiro privado, etc e tal. Olha, o mesmo dinheiro que pagou o filme do Flávio Bolsonaro, no caso do Jair Bolsonaro, que era o filme, é o mesmo dinheiro que pagou o contrato da esposa do Alexandre de Moraes. Então, assim, não se tem, pode ter dois pesos, duas medidas. Então, esse ruído ficou muito ruim. Corre risco, sim, do cancelamento da delação premiada, inclusive, de Daniel Vocaro. Delação premiada essa que virou uma piada aqui em Brasília, porque os celulares de Daniel Vocaro mais tem coisas do que a delação premiada dele. Eu acredito que a defesa do Daniel Vocaro tinha que fazer uma reflexão sobre o que é uma delação premiada, porque virou motivo de piada. A delação premiada não falava sobre Ciro Nogueira, a delação premiada não falava sobre o filme de Bolsonaro, a delação premiada não fala da metade dos ministros e do Centrão que está envolvida. Então, assim, para que uma delação premiada, tendo em vista que, ao fazer a apreensão de Daniel Vocaro, a Polícia Federal ela conseguiu apreender mais de 100 equipamentos eletrônicos. Então, são 8 celulares e mais de 100 equipamentos eletrônicos, tablets, computadores, etc. Lembrando, em que pese existem mensagens ali do senador Flávio com o Daniel Vocaro, que foram apagadas, que são mensagens ali temporárias, a Polícia Federal tem recursos que recuperam essas mensagens. Então, o que seria mais bonito, o que se fala aqui em Brasília? Que o senador Flávio se antecipasse e divulgasse todos os diálogos dele com o Daniel Vocaro, explicasse para a população o que está acontecendo, para tentar amenizar. Mas a situação não está lá essas coisas, não. Temos também o desgaste político, né? Que esse daí já está sendo muito bem utilizado pela esquerda, pelo PT. O PT sabe utilizar isso muito bem. Começa a colocar em xeque a questão da principal pilar da campanha de Flávio, que é a honestidade, se de fato é honesto, se não é. E aí nós temos as contradições públicas de Flávio Bolsonaro. No primeiro momento ele alegou que não conhecia Daniel Vocaro, agora ele já conhecia Daniel Vocaro no final do ano de 2014. Lembrando aos ouvintes, no ano de 2014, foi o ano que o Flávio Bolsonaro quitou a famosa mansão que foi financiada pelo BRB, que muito se falou na imprensa. Então, assim, ele quitou a mansão em 3 anos e foi no ano de 2014, o mesmo ano que o Daniel Vocaro faz lá a doação para o filme. E à época, o Flávio Bolsonaro, me recordo, e lendo as notícias, eu vi, ele deu uma declaração que ele quitou a mansão com serviços advocatícios. Olha só, não está aqui existindo acusações nem nada, é apenas uma pauta jornalística e eu acredito que a Polícia Federal vai apurar. É o mesmo instante, é o mesmo momento que houve a aproximação de Flávio Bolsonaro e Daniel Vocaro. Então, são coisas que ficam aí no limo, né? Num disse-me-disse, numa coisa mal explicada, complexa, principalmente no momento político que estamos vivendo. Fora isso, ontem houve a prisão do pai do Daniel Vocaro. Então, nós temos o cunhado do Daniel Vocaro preso, o pai do Daniel Vocaro preso, o primo do Daniel Vocaro preso e o Daniel Vocaro preso. Acredito que em breve deve sair uma delação decente. Porque se isso não ocorrer, será que vai sobrar familiares para prender Daniel Vocaro? Porque, meu Deus, inclusive o pai de Daniel Vocaro se valia de chips da Colômbia para tentar burlar aí para a Polícia Federal não conseguir
fazer os devidos bloqueios, as devidas interceptações. Olha o ponto que chegamos. Ninguém está se preocupando com honestidade, o povo está se preocupando com a Polícia Federal não interceptar o telefone. Esse é o nível que está a coisa. Fora isso, o presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente Jair Bolsonaro, esteve com o Flávio e o deu um conselho. Nos bastidores de Brasília falam que ex-presidente Jair Bolsonaro aconselhou a Flávio a falar toda a verdade e segurar firme em sua campanha. Mas aí estamos esperando toda a verdade, né? Eu acredito que toda a verdade ela pode ser falada com a publicização, deixar a público todos os diálogos com Daniel Vorcaro e solicitar aí que as autoridades, né, seja ele Alexandre de Moraes, seja os demais ministros, seja os políticos que façam o mesmo. Mas fica aí a dica, vamos esperar os desdobramentos das próximas cenas dos capítulos dessa minissérie Daniel Vorcaro e Operação Master. Temos também a direita dividida. Ontem Zema começou a atacar Flávio Bolsonaro, bem como outras pessoas de direita começaram a defender. Alguns falaram que nunca houve dinheiro do Banco Master no filme, aí estava Flávio Bolsonaro dizendo que houve. Já está se falando novamente na CPI do caso Master. E mais uma vez, volto à pauta do que eu sempre coloco. Enquanto o debate não for corrupção e penas severas, nós não vamos ter uma solução para esse país. O Brasil já passou do tempo de passar pano para corrupto. Corrupto não precisa estar preso para começar, porque tudo vira pizza no final. O que seria o melhor remédio para a corrupção? A corrupção ser um crime hediondo. Está na nossa Constituição isso. E fora isso, colocar que os crimes que envolvam corrupção têm a perseguição do capital, ou seja, todo o capital em sua linha de transferências, ele vai ser bloqueado porque ele é um capital de corrupção. Se tivermos uma lei que dê esse respaldo, se tivermos uma lei que consiga bloquear esse capital e reparar o erário, não precisa nem de fazer a pessoa ficar presa. Por quê? Daniel Vorcaro preso, mais dá um custo ao erário e a nós contribuintes do que tudo. E no final, devido tantas pessoas envolvidas, a gente já sabe o que acontece. Foi o mesmo que aconteceu no Banestado, foi o mesmo que aconteceu na Operação Lava Jato, foi o mesmo que aconteceu no Mensalão. Tudo vira uma grande pizza e todos voltam a ser candidatos. Aqui em Brasília se tem a brincadeira. Quem deveria ser o presidente do Brasil era Daniel Vorcaro. Afinal, ele conseguiu juntar esquerda, direita e o STF. Então, esse é o resumo da nossa semana aí de Brasília. Eu acredito que a Gabriele Trincânico vai chegar aqui hoje. Vamos ter várias pautas, vários assuntos para alinharmos aí. E Vinícius, aproveitando, né, o Daniel Vorcaro, ele foi habilidoso e está em todos os lados, mas agora ele está sozinho, né? Agora tem esse detalhe, ele está sozinho nesse momento, né? Olha só, a gente não sabe ainda se ele está sozinho, porque eu posso te afirmar que a Polícia Federal está com os celulares dele, porque afinal, mais vale os celulares do Daniel Vorcaro, desde as pelecas até mesmo as demais coisas, do que a delação dele. Então, assim, se ele está sozinho, eu não sei, mas o que eu acredito que ou ele começa a abrir a boca de forma efetiva, ou daqui a pouco não vai sobrar familiar dele para ser preso, porque já foi preso o pai, o primo, o cunhado. Então, assim, sobrou quem no final? Complexo, uma situação complexa, mas o pior de tudo isso, o mais triste, é ver que o crime de corrupção no país, no desvio de bilhões, envolve diversas autoridades e nós não temos legislação que faça essa punição. Então isso é muito horrível. O sentimento da população, que tem aí uma carga tributária alta, que tem uma inflação alta, fica aqui, estamos pagando os corruptos. Esse é o sentimento, pelo menos para mim. E eu acredito que é o sentimento aí de boa parte da população. E só para fechar, Vinícius, comece a falar em outros nomes, caso a candidatura do Flávio Bolsonaro realmente seja aí invalidada, no sentido de uma desistência, em virtude de possíveis outras notícias, de outras denúncias, possíveis denúncias contra ele. O que é falado em Brasília? É muito cedo para se falar? Já se falaram na esposa do Jair Bolsonaro, né, a Michele, ao mesmo tempo já descartado por um lado. O que você tem analisado? É muito cedo em falar em um outro nome para substituir o Flávio Bolsonaro, ou é a hora da direita já pensar numa possibilidade de uma eventual substituição? Eu fiz essa apuração ontem com algumas lideranças da direita, né, alguns líderes da Câmara, do Senado, etc. Todos estão em fase de espera para entender o que vai acontecer. A orientação do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro para Flávio é que ele segurasse firme, mas falasse toda a verdade, o que ainda não foi feito, porque não foi exibido todos os diálogos. Sabemos que
vai ter diversos desdobramentos desta operação. A Polícia Federal consegue sim pegar as mensagens que estavam ali temporárias ou que foram apagadas. Então, assim, tem muito desdobramento a vir. E a eleição começou, né? Esse é o primeiro ataque que está sendo feito ao Flávio Bolsonaro. A pergunta que se faz aqui é: ele vai ter estrutura, ele vai ter condições para poder sustentar essa campanha até o final? Não sabemos. Zema já tomou a decisão de sair atirando. Até o próprio Partido Novo ficou preocupado sobre as composições que estavam sendo feitas e criadas com o PL. Eu acredito que isso tudo vai acabar favorecendo a campanha de Caiado. As pessoas comentavam aqui em Brasília sobre a possibilidade da Michele Bolsonaro substituir o então senador Flávio. Isso, ao meu ver, não é possível. Inclusive, as más línguas aqui de Brasília falam nos corredores, né, um papinho de corredor, que Michele Bolsonaro e Jair Bolsonaro, após a eleição, estariam se separando. Se isso é verdade, se isso é mentira, não sei. O que eu posso te afirmar é que Bolsonaro não considera Michele como presidenciável, tampouco como vice. Acredito que nem como senadora, porque sequer a pré-candidatura dela foi lançada. Hoje, Michele é vista como uma madrasta, no caso do Flávio, que tem que apoiar a candidatura de Flávio Bolsonaro. Então, assim, para Bolsonaro isso é muito claro. A união, a família e permitir que o nome Bolsonaro, no caso Flávio, se torne presidenciável. Se após esses escândalos, se isso vai ser viável ou não, não sabemos. As próximas pesquisas vão conseguir demonstrar o tamanho do abalo que esse envolvimento aí de Flávio Bolsonaro, o áudio dele chamando o Vorcaro de irmão, pedindo dinheiro, o tamanho desse estrago vai ser calculado nas próximas pesquisas. E lembrando, talvez para Brasília, São Paulo, etc., isso ainda consiga ter uma estabilidade. Agora, no Brasil, mais se fala de Daniel Vorcaro, Banco Master, corrupção e bilhões do que de presidencialismo. E ao associar o nome do candidato presidenciável a este fato, é muito ruim. E só para constar, para não ser injusto, Daniel Vorcaro também contribuiu para o filme de Michel Temer, também contribuiu para o filme de Lula. Só que mais se fala do áudio do Flávio Bolsonaro, por favor, irmão, me ajuda a pagar o filme e tal, etc., do que qualquer outra coisa. E a linha de defesa de Flávio Bolsonaro é dizer que ele foi atrás de dinheiro privado. Ora, se o dinheiro é privado para pagar um filme, o dinheiro é privado para pagar um contrato advocatício. Fica a reflexão, vamos esperar aí cenas dos próximos capítulos, está tudo muito prematuro ainda, mas eu acredito que vai ter algumas mudanças futuras por saber que vai vir mais revelações do caso Master. Eu sempre afirmei que a CPI do Banco Master deveria ocorrer e sempre afirmei que o Banco Master e suas investigações iriam mudar as eleições deste país. É o que vem se concretizando. Com certeza. Vinícius, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Alô da Notícia, ao vivo, trazendo essas impressões depois dos áudios aí de Flávio Bolsonaro, pedindo aí ajuda ao filme do seu pai, com o ator Jim Caviezel. Só falta sobrar pro ator também. O Jim Caviezel tem que pagar alguma coisa, ele que já foi Cristo. Sobrar para ele, hein, Vinícius? Sobra para todos aqui, Banco Master não sobra um em Brasília. O incrível é que as pessoas brincam aqui que Daniel Vorcaro deveria ser presidente por isso. Ele conseguiu juntar o judiciário, o legislativo e diversas autoridades. Então ele consegue ter uma articulação muito melhor que muitos articuladores aqui em Brasília. Tem uma bela habilidade. Vinícius, um grande abraço para você, bom final de semana, bom trabalho para você, muito obrigado. Obrigado, querido, um abraço, bom dia a todos aí do jornal. Muito obrigado, agradecendo o Vinícius Carvalho, trazendo aí as impressões, desdobramentos, depois o áudio de Flávio Bolsonaro, que está mexendo com Brasília, né, nesta semana. Vou trazer rapidinho para vocês o trânsito aqui em São Paulo.